Você está na companhia do pastor Gilberto Servo, um homem a serviço de Deus. Gospel Zap 019-9817-91596. Adicione Gospel Zap 019-9817-91596. Esta não é só uma programação de rádio. É um culto onde você estiver. No carro, em casa, no trabalho. Pastor Gilberto Servo. Um homem a serviço de Deus. Um homem a serviço de Deus. Pastor Gilberto Servo, um dos maiores profetas da atualidade, a serviço do reino do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão conectados, sintonizados. Eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu sei aquilo que você está vivendo, muito menos aquilo que você tem passado. Mas eu quero liberar uma palavra profética nesse dia para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética do coração de Deus para o teu coração. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, onde todos os dias nós estamos meditando, todos os dias nós temos aprendido. Aprendemos com os erros, com os acertos, aprendemos com as situações que vivemos, mas acima de tudo é a palavra de Deus. É ela que nos instrui, é ela que nos dá direção. Talvez nesses dias você ficou preocupado. Talvez você ficou preocupada, minha irmã, com tantas situações, com tantas notícias ruins. No meio do caos, muitas pessoas têm até tirado a sua própria vida, em função de tanta notícia ruim. Mas eu tenho uma notícia boa para a tua vida. Eu tenho uma notícia boa. Pastor, você vai dizer que Deus vai me tirar dessa situação? Pastor, você vai dizer que Deus vai me tirar, que Deus vai dar um basta nesta prova, nesta luta, nesta dificuldade? Ô pastor, será que você não pode liberar uma palavra sobre a minha vida? Pastor, tire uma palavra, não é assim que as pessoas estão falando? Pastor, uma palavra, por favor, uma palavra, tire uma palavra. Na realidade, Deus fala conosco, não é com aquilo que eu quero ouvir, mas é com aquilo que Ele quer falar. É com aquilo que Ele quer falar. Talvez tudo que você queria ouvir hoje era isso, que Deus ia dar um basta nessa luta, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52 em diante. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porém convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. O 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado. Meu amigo, meu irmão, eu quero falar um pouquinho, em rápidas palavras, sobre um assunto que todos têm muito medo. Medo da morte, medo de morrer. Pessoas não voam de avião porque têm medo de morrer. Pessoas não fazem algo porque têm medo de morrer. A situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, muitas pessoas estão com medo. Medo. Medo do quê? Medo da morte. Medo da morte. As pessoas não entendem, os homens não entendem, que a morte não é o fim. A morte, você só vai se desprender desse corpo, e este corpo também será transformado. Há algumas verdades que você precisa entender e compreender. Há algumas verdades que você precisa compreender a respeito da morte. Quantas pessoas que choram? E isto é normal, chorar pela perca de alguém que partiu. É normal chorar porque alguém morreu, porque alguém partiu, algum ente querido, é normal. Resta lembranças e saudades. Fica um espaço no coração. Parece que está faltando alguma coisa. Mas muitas pessoas não entendem que a morte não é o fim das coisas. Que a morte é o começo de uma eternidade. Todo mundo luta contra a morte. Alguém vai para um leito de um hospital. Alguém diz: ele é forte, ele vai lutar em favor da vida. E na realidade, esta vida é passageira, não adianta lutar, porque todos nós iremos enfrentar a morte. Todos nós iremos enfrentar a morte. Com todo respeito, vai morrer todos. Brancos, negros, magros, gordos. Vai morrer todos os que praticaram esporte, os que não praticaram. Vai morrer todos, ricos, pobres, bonitos, feios, como assim a sociedade chama alguém. Vai morrer todos. Vai morrer aquele que não teve estudo nenhum, aquele que não tem conhecimento de cultura
de geografia, de ciência, de filosofia, de teologia. Irá morrer todos. Todos nós iremos enfrentar a morte. Todos nós iremos um dia nos encontrar com ela. Mais cedo ou mais tarde. O novo, o velho, ou meia-idade. Todos nós iremos partir. Quando muitos estão falando sobre a vinda de Jesus, muitos não entendem que Jesus pode voltar para algum de nós. Pode ser eu hoje, pode ser você amanhã. Nós iremos partir. E o que nos segura nessa terra? A morte não é como uma viagem que você às vezes está atrasado, comprou uma passagem aérea para algum país, para alguma cidade, e tem que chegar 2 horas antecipado para fazer o check-in. E quando alguém está atrasado, corre para fazer tudo muito rápido, arrumar as malas, pegar o táxi, ou pegar o Uber, ou pegar o amigo que está passando em casa para levar até o aeroporto. E quando está indo para o aeroporto, está dizendo, vai rapidinho, vai, senão eu vou perder o horário. Algumas coisas estão fora do lugar em casa. O pai ou o marido vai viajar, tem algumas contas para pagar, ele deixa o dinheiro sobre a mesa e diz, olha aqui, esse é o dinheiro que você vai pagar aquela conta que está ali. Esse aqui é o cartão de crédito que você vai passar em tal lugar para comprar tal coisa. Você deixa tudo organizado quando vai viajar. Mas a morte não é assim. Ela pega muitos de surpresa. Ela chega quando ninguém quer ir. Todos nós queremos um encontro, queremos viver com Cristo na eternidade, mas ninguém quer partir. Por quê? Será que é porque o coração da gente está nas coisas na terra? Seja ela qual for, bens materiais como casa. Você lutou, trabalhou e adquiriu a casa. Venceu e conseguiu o apartamento que você conseguiu com tanto esforço. Mas em pouco tempo, desfrutou. E não se sabe o dia que a morte vai bater na porta. Pessoas que pagaram advogados para se aposentar, trabalhou o tempo determinado, aposentou, recebeu o primeiro, o segundo pagamento da aposentadoria e pouco tempo depois ele partiu. Quantos de nós? Quantos de nós que não enfrentamos isso? Ou nós que vimos pessoas que estavam em nossa volta que não desfrutaram daquilo que conquistou? E nós estamos lutando pelo mesmo objetivo. Talvez uma casa boa, um apartamento bom, um carro. Esses dias, que são dias de muita dificuldade no mundo, parece que nós estamos vivendo os últimos dias. Se despedindo de todo mundo, abraçando todo mundo, porque já não sabemos se o dia da manhã é certo, se iremos viver, se iremos sobreviver no meio de tanta dificuldade que o mundo está enfrentando. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de você compartilhar as senhas dos seus cartões para sua esposa, para o seu filho. Chegou o tempo de você dizer se você tem alguma coisa no banco ou não. Pastor, mas eu não quero morrer. Claro, ninguém quer morrer. Quando você vê alguém que passa dos 50, 60 e ele procura um plano funerário, ele já não está mais preocupado em pagar só o plano de saúde, mas ele está pagando um plano funerário. E alguém olha e diz, ei, para que isso? Você é boba. Para que ficar
expectativa de morte. Você não vai morrer agora, não. Só que cada um sabe o tempo determinado e estabelecido. Eu conheço pessoas que foram lá e pagaram e pouco tempo depois morreram. Talvez, meu amigo, você agora começou a olhar para a direita e para a esquerda e disse: eu nunca fiz isso. Já sou avançado e avançado da idade, na minha idade, e eu não paguei, eu não fiz. Poxa vida, eu podia fazer, né? Talvez tenha alguém do teu lado dizendo: tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Olha o que o pastor está falando. Olha o que ele está falando. Deveria ter pago, sim. Só que a senhora ouviu a tua irmã, que é mais velha que você, e não fez um plano funerário. Porque as pessoas não estão esperando a morte. As pessoas estão esperando viver e viver e viver e viver. A mídia ensina que os homens irão viver por anos. O que eu quero te falar, meu amigo, é que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse homem que recebeu o fôlego tornou-se alma vivente. Lá no Gênesis capítulo 2, o verso 7, Deus criou, formou. O homem não tinha um tempo determinado na terra, não. Só que o homem pecou, e porque ele pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós iremos enfrentar a morte. Esta foi a herança que Adão nos deixou, a morte, e não o pecado. Porque você peca se você quiser. Você vive no pecado se você quiser. Mas todos nós iremos enfrentar a morte. Mas escuta isso aqui que eu vou te dizer. Nós lemos um texto agora aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E a palavra do Senhor diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória. Oh, aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vitória é essa? A maior vitória que nós temos não é comprar um apartamento, filho. A maior vitória que nós poderemos ter ou poderíamos ter não é comprar um carro bom, pagar as parcelas do consórcio e receber o carro quitado, não. A maior vitória que nós podemos ter não é ter os nossos filhos formados em uma boa faculdade. Oh, aleluia. A maior vitória que nós podemos ter, meu amigo, meu irmão, não é você ir lá no banco, pagar a última parcela do terreno que o seu pai comprou e ele morreu e deixou com você uma dívida, e você pagou a última parcela do carnê que foi comprado e pago com tanto esforço. A maior vitória não é quando você vai na loja de vestido de noiva, quando você escolhe, quando ajusta o vestido. A maior vitória não é quando você vai no cartório marcar o dia do casamento. A maior vitória não é no dia que você vai lá alugar o salão para fazer a festa. A maior vitória não é no dia que você paga o buffet do seu casamento. A maior vitória não é no dia que você vai na floricultura pagar a última parcela, onde você escolhe as cores, o ornamento, os enfeites da igreja, a cor do tapete. Não, meu amigo, não.
A maior vitória não é no dia da formatura. A maior vitória não é no dia da formatura. Quando o reitor coloca na tua mão o canudo da formatura do curso que você escolheu e pagou com tanto esforço. Dormia tarde, chegava tarde da faculdade, acordava cedo para ir para o trabalho, fazia meia hora de almoço, comia marmita fria para poder guardar dinheiro para pagar a faculdade. Não, a maior vitória não é essa. A maior vitória, meu amigo, a maior vitória não é ver o teu nome selecionado no concurso que você prestou. Não. A maior vitória não é você receber o aviso no teu e-mail dizendo você foi aprovado, você recebeu a bolsa integral do curso. Não. A maior vitória, meu amigo, eu vou falar. A maior vitória ainda não é você receber o resultado do exame que você fez e o médico havia dito que poderia ser um maligno, e você recebeu dizendo não é um tumor e muito menos maligno. Essa não é a maior vitória. A maior vitória também não é os médicos te chamarem e dizer, olha, ele estava entubado, ela estava entubada e reagiu bem ao medicamento. Oh, aleluia. Ele reagiu bem, ela reagiu bem e agora está bem. Nós o já retiramos do coma. Essa poderia ser a maior vitória de todas. Essa poderia ser a maior vitória. A maior vitória poderia ser você receber a notícia dizendo: a empresa fez grandes cortes, tivemos que mandar centenas de pessoas embora, mas você vai permanecer na empresa, você não vai passar pelo corte. Essa não é a maior vitória. Essa não é a maior vitória. Eu poderia enumerar a quantidade de coisas que nós usaríamos para dizer que esta é a maior vitória de todas. Os teus filhos longe das drogas, o teu esposo em casa longe das drogas, os teus filhos sentados na mesa, aleluia. Mas essa ainda não é a maior vitória. Mas graças a Deus, aleluia. Mas graças a Deus, diz a palavra, que a morte, ela foi tragada na vitória. Mas graças a Deus que nos dá vitória. A maior vitória é vencer a morte. A maior vitória é o nosso corpo ser transformado em glória e nós sermos arrebatados com Cristo, a igreja do Senhor, e para um lugar eterno, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá prantos. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, se todos estivessem esperando, meu Deus e meu Pai, se todos estivessem esperando esse dia, que dia, pastor? O dia da morte, o dia do encontro, meu Deus.
Essa vida não é um jogo. Deus não te colocou nessa vida para jogar, meu amigo. Deus te colocou para viver. E para viver eu tenho que morrer. E para estar vivo eu tenho que morrer todos os dias. Morrer para quê? Morrer para os teus desejos, para as tuas vontades, para o teu eu. E todos os dias nós morremos um pouco. E a morte não é o fim. Eu vou repetir. A morte não é o fim, é um começo. Oh, meu Deus. A morte não é o fim, meu amigo. Delebaracanto. Delemandurabacalamandarabachandaramandarabas. Meu Deus. A morte não é o fim. A morte é o começo. Eu vou repetir, a morte não é o fim, é o começo. E eu vou falar algo, não vai dar tempo de você ficar passando senha de coisas. Não vai dar tempo de você ligar para a funerária e dizer, eu vou fazer o plano. Não vai dar tempo de você arrumar as malas. A morte vai chegar e ela não vai escolher a data, ela não vai escolher a hora. A morte vai chegar e ela não vai escolher se você está de bem com alguém ou se você deixou algum rastro por aí daquilo que você passou. Ela vai chegar e a morte não é o fim. Se você estiver me ouvindo agora, liga para alguém, conversa com alguém. Se tiver que pedir perdão, pede. Liga para alguém, fala com alguém agora, filho. Porque a morte não é o fim. Não dá tempo. Não tem tempo. Eu não sei se você já fez algo com pressa. Vamos fechar a porta, vamos ali. Estão esperando a gente. Toda vez que eu faço algo com pressa, eu me lembro da morte. A morte não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Sabe qual é o problema? É que ninguém está esperando a morte. Está todo mundo esperando viver. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe quando você vai vencer a morte? Quando você entender que Cristo é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa vida não é aqui, meu amigo. Escuta. Essa vida não é aqui. Tem gente querendo usar a Cristo para viver o melhor da vida aqui. Mas não é, meu amigo. Não é. Não é aqui. Não é aqui. Meu amigo, até quando? Até quando eu vou ter que falar que esta vida que ele está falando não é aqui? Tem gente que vive mal debaixo das pontes. Tem gente que vive o mal, mas vive. Mas a morte não é o fim. A morte é o começo. Do quê? De uma nova vida em Cristo. Corpo transformado. Talvez você está me ouvindo agora e está dizendo, eu quero essa vida. Renuncia a si mesmo. Renuncia ao pecado. E diga, eu quero Cristo. Eu quero a Jesus na minha vida, que é a vida. Eu quero Ele. Porque a partir de agora, eu vou me preparar para morrer. Eu vou repetir. Não é para viver, é para morrer. Por quê? Porque a morte não é o fim. A morte é o começo. A morte é o começo. Eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. Esta é a primeira parte de uma série de mensagens que eu quero estar ministrando aqui sobre a morte. Esta é a primeira parte desta mensagem. A morte não é o fim, é o começo. Deus falou com você? Deus tem falado contigo?
Você que vai ouvir esta mensagem em outro horário, você que está ouvindo nos nossos aplicativos da Rádio Gospel Campinas, eu sou o pastor Gilberto Servo. Você que vai ouvir através do nosso site www.pastorgilbertoservo.com.br. Você que vai ouvir através do nosso canal Rádio Gospel Campinas no Facebook, no YouTube também. Compartilha para o máximo de pessoas. Baixe o aplicativo da rádio Gospel Campinas no seu celular e compartilhe para o máximo de pessoas, para que pessoas também sejam alcançadas. Porque a morte não é o fim. Esta é a palavra de Deus. Que Deus te honre e te abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero